repita comigo: eu sou, a partir de hoje, um dissipador da escuridão. Jesus, ele vira e diz: vós sois sal e luz. Mas ele vira no Evangelho de João e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus dá a direção, ele conduz, ele mostra um caminho a ser percorrido. A verdade é a palavra e só nele a vida, para que você possa compreender, digerir e entender algumas coisas. Dentre elas, você é um dissipador da escuridão. Aonde, se eu liberar aqui, que eu acho que você está dormindo hoje, eu percebi durante o louvor que de repente a igreja ainda não estava em sintonia. Deixa eu liberar sobre a tua vida aqui. Aonde você chegar, as trevas vão precisar ser dissipadas. Aonde você chegar, o ambiente escuro vai se tornar claro. Aonde você chegar, o milagre vai voltar a acontecer. Se um dia ele parou nesse ambiente, aonde você chegar, Deus voltará a fazer multiplicações através da tua vida. Você é sal, você é luz. Você está entendendo? Diga amém. Não importa o nível da escuridão, o que importa é que quando você chegar, a escuridão vai ser dissipada. Você é o dissipador da escuridão. Você vai ser enviado, e eu falei esses dias, luz não tem que se preocupar em brilhar em meio a outras luzes. Luz não tem que se preocupar em brilhar em meio a outras luzes. Luz foi chamado para brilhar em meio às trevas. E isso é que é importante para você. Repita comigo: não me basta ter nome de crente, Bíblia debaixo do braço, se na verdade eu não estou vivendo o que ela diz que eu preciso viver. Isso é que é importante para você. Não nos adianta, deixa eu trazer aqui para a nossa esfera, não nos adianta estarmos no altar se nós não tivermos o que passar para você. Não nos adianta, muitas das vezes, termos um grau de conhecimento. Esses dias eu fui procurado por alguém e eu até entendi. Alguém me procurou e disse: pastor, eu quero fazer um seminário. Eu disse: muito bom, porque o conhecimento agrega valores circunstanciais. Mas eu fiz uma pergunta: será que todo teólogo é pastor? Pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor está nos orientando a não estudar, a não fazer um seminário? Não é nada disso. Eu estou te orientando porque não adianta fazermos seminários e acharmos que através do seminário Deus vai implantar sobre as nossas vidas unção. O seminário, ele agrega, ele enriquece, ele traz para você algumas, não muitas matérias importantíssimas, mas eu quero dizer para você que sobre a tua vida precisa haver unção, porque pode ter conhecimento e não ter unção. E Deus hoje, ele te pega aí. Tem alguém próximo de você? Por favor, se tiver, dá uma catucada nessa pessoa e diz assim: Deus hoje quer te pegar e quer te colocar no meio da escuridão. Está dizendo que você será suficiente para iluminar esse ambiente. Deixa eu repetir, que eu acho que a igreja não pegou, que a igreja hoje deve estar dormindo. Deus quer te pegar, quer te colocar em meio à escuridão, e quer dizer que através da tua vida o milagre vai acontecer na vida de outras pessoas. Você é suficiente na tua casa, na tua família, no meio da tua geração. Para de reclamar que tem gente que é só você, que ninguém se converte. Ninguém se converte porque de repente você não tem sido a luz que precisaria ser. Tu está escondido debaixo da cama, e Deus quer que você possa estar num ambiente alto para iluminar essa geração, iluminar a tua casa. Levanta uma das tuas mãos e diz: eu preciso brilhar na minha casa e depois brilhar na casa de outras pessoas. Brilha na tua casa primeiro. Chama a presença de Deus para dentro desse ambiente. Chama a presença de Deus para dentro da tua casa. Diga a Deus: venha. Esses dias eu estava atendendo um amigo, pastor, e ele foi muito sincero. Ele disse: pastor, eu estava contando para ele que a respeito do sonho que minha esposa teve do carro,
que as pessoas nos paravam e diziam: ó, não vai não, porque lá está perigoso. É como se estivéssemos indo para um passeio. E eu arrancava com o carro e ela dizia assim: pô, você vai? Eu falei: não, o problema já acabou e vamos seguir. E ela olhava para trás e todos os outros carros haviam estado parados. E nós seguíamos. E à medida que nós passávamos pelo aquele ambiente perigoso, todos os carros começavam a se movimentar na nossa direção. Você está entendendo? Repita comigo: precisa de alguém para pagar o preço, precisa de alguém para entrar na brecha, precisa de alguém para dissipar essa escuridão que talvez tenha assolado a tua família durante anos e anos, no nome de Jesus. Você está entendendo? E esse alguém é você. Você é o dissipador da escuridão da sua casa, da sua família. E aí esse pastor virou para mim e disse assim: pastor, eu preciso abrir meu coração, eu preciso te contar o que eu estou vivendo. Eu disse para ele: o que você está vivendo, amigo? E ele falou: rapaz, minha esposa virou para mim esses dias e disse assim: eu não casei para ser esposa de pastor. Ele falou assim: levanta a tua mão para o céu, se tu tem uma esposa junto contigo, se nesse caminho que vocês estavam seguindo, que ela estava do teu lado ali, talvez te orientando, dizendo: vai, nós estamos juntos. Você está entendendo? Diga amém. Então, se Deus colocou alguém do teu lado, deixa eu falar, se Deus colocou alguém do teu lado, se tu está do lado da tua esposa hoje aí, valorize essa pessoa que Deus te deu, no nome de Jesus. Porque Deus quer um marido assim. Ou melhor, existem pessoas que desejam um marido parecido com o teu, existem outras que desejam uma esposa parecida com a tua. Então valoriza o que tu tem antes que tu perca. Você entende? Diga amém. Porque a obra de Deus é mais importante. E pode ser que, como um outro pastor amigo meu, esse pastor me contou algo muito parecido, pastor da Divec. E ele virou para mim e disse assim: pastor, minha esposa nunca compreendeu o meu ministério. Minha esposa nunca vivenciou. Ou seja, mas no caso dela, ela era crente, pastor. Ela era crente, ela era uma mulher dizimista fiel, de uma família de crente, uma mulher íntegra. Mas ela um dia virou para mim e disse: olha, eu não nasci para ser esposa de pastor. Eu queria, e esse homem, ele estava nas Forças Armadas, já em carreira, e ele largou tudo para poder servir a Deus. E ela se tornou uma mulher angustiada, porque ela tinha sonhos, ela tinha desejos, e agora ele estava sendo removido de um lado para o outro. Ora, o pastor dele colocava ele numa igreja, e aí a igreja fluía, aí o pastor tirava ele, colocava em outro, e aí os filhos tinham que mudar. Você tá entendendo? O filho, melhor dizendo, tinha que mudar de escola, aquela coisa complicada que só quem está envolvido com a obra de Deus sabe. E ele falou assim: pastor, essa mulher, ela nunca quis, pastor, fazer a obra comigo, nunca. É minha esposa, eu amo, mas ela nunca quis fazer a obra comigo. E aí, um dia ele está no culto de consagração, uma irmã se levanta e diz assim: olha, vou levá-la, assim diz o Senhor. Olha a seriedade do que é quando você não compreende a obra de Deus, quando você não compreende o propósito para o qual o Senhor te plantou. Deus te plantou diante de um propósito que precisa ser cumprido na sua vida. Compreenda o chamado do teu marido, compreenda o chamado da tua esposa, compreenda que Deus tem propósitos estabelecidos para vocês dois. Não é um sem o outro, são os dois. Eu não sei porque que o Espírito Santo me levou a falar isso, mas se eu estou falando, Ele sabe porque que Ele colocou esse desejo no meu coração. Você e sua esposa, vocês são uma só carne. Deixa eu repetir para você ir recebendo aí, e para você que não é casado, para começar a entender a intensidade do que está sendo dito. Você e a esposa, você é uma só carne com ela, vocês são uma só carne. Então Deus, Ele quer poder liberar e dizer, junto com a sua esposa, junto com a sua família, você é um dissipador de trevas. Deus te chamou para dissipar a escuridão na vida da tua família e na vida das pessoas que estão envolvidas. Você está entendendo? Diga amém. E isso é que é importante, porque é assim que se vence. É assim que se vence. É quando você entende quem você é. É quando você compreende quem você é.
e automaticamente as coisas elas vão tomando forma, elas vão acontecendo. Então, em nome de Jesus, você precisa entender o que Deus preparou. Já vai acender a luz novamente. O que Deus preparou para a tua vida, o que Deus já liberou para a tua vida. Amém, amado? Você entende? Diga amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 3, que Deus chama Moisés. Esse capítulo 3 é bem envolvente. Nesse capítulo 3 a gente aprende algumas coisas. Nesse capítulo 3, Deus fala e há de falar algumas coisas conosco. O texto diz que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. A Bíblia diz no versículo 2, me ajuda, vai, 1, 2, 3, vai. Apareceu-lhe versículo 3, então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande. Por que a sarça não se queima? Versículo 4, vocês. Deus continuou: não chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Versículo 6, vai. Disse mais: deixa eu ministrar de trás para frente aqui, amados. Compreenda a profundidade que é esse texto. Você vai ler comigo o versículo 6 de novo. Leia comigo, 1, 2, 3. Deus vira para Moisés e diz: Moisés, eu sou o Deus do teu pai. Não tem nada melhor do que você entender algo hoje. O Senhor se preocupa em poder motivar Moisés. E ele vira para ele no versículo 6 e diz: Moisés, entende algo. Eu sou o Deus dos teus pais, cara. O que significa isso, pastor? O que significa? Significa Deus virando para ele dizendo assim: ó, eu sou o Deus da tua família. Eu sou o Deus que te conhece antes de você nascer. Eu sou o Deus que te acompanho antes de que você imaginasse que alguém estivesse te olhando. Eu sou o Senhor que te contemplo, talvez nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu sou o Deus que, em meio aos seus questionamentos, eu sou aquele que estive contigo, te acompanhei e te mantive de pé. Eu sou aquele que te dei livramento. Você está entendendo? Diga amém. Eu sou Deus de teus pais. Eu sou aquele que antecede todas as coisas da tua vida. Sabe, Moisés, hoje eu te chamo, hoje eu tenho algo para te mostrar. Hoje eu quero poder te chamar a atenção através de uma sarça. Mas entende algo hoje. Antes de todas essas coisas se manifestarem, eu já tinha um ambiente preparado para a tua vida. Você entende? Diga amém. Diga assim: o meu Deus preparou o Horebe para a chegada de Moisés. Você entende? Você compreende que Deus prepara o Horebe para Moisés chegar? Você compreende isso? Deus prepara o Horebe aguardando Moisés. Mas quem é Moisés? O cara que falava com dificuldade. Quem somos nós? Mas existe um Deus tão amoroso. A melhor definição dele está na epístola de João, que diz que Deus é amor. Você entende? Diga amém.
E quem não ama não conhece a Deus. Ele vai dizer que quem não ama não o conhece, porque Deus é amor. Então significa que o seu nível de amor, ou melhor, quando Deus aumenta o seu nível de amor, deixa eu melhorar isso, quando Deus aumenta o seu nível de amor, Ele está mostrando para você que Ele é quem faz tudo isso para poder estabelecer contigo um relacionamento. Então, se tem alguém próximo de você, mais uma vez aí, para acordar ele e acordar ela, diz assim: existem níveis de relacionamentos. Fala com ele, diz: existem níveis de relacionamentos. O primeiro nível do relacionamento é o nível da multidão. Olha que coisa legal. O nível da multidão são aqueles que se relacionam com a imagem. A multidão vê o Senhor de longe, Ele multiplicando pães, Ele abençoando os pães, Ele multiplicando peixes. São aqueles que vê o Senhor de longe, são aqueles que seguem o fluxo. Você está entendendo? São aquelas pessoas que não o conhecem pessoalmente e também não se preocupam em conhecer. Existe um outro nível, que é o nível dos seguidores. Os seguidores são lindos hoje, sabe, irmãos? Ora você me segue, ora você deixa de me seguir. Você vai lá no meu Instagram, que tem pouquíssimas pessoas, por favor me acesse, e você vai lá e resolve seguir o pastor Alexandre. Está lá PR Alexandre Freitas. Aí você me segue. Mas um dia você vê o culto, o pastor falou algumas coisas que você não gostou e você deixou de me seguir. Você está entendendo? Então o nível dos seguidores são aqueles que se relacionam com os feitos. Na verdade, eles não passam de fãs. Você entende? Que quando há algum tipo de desgosto, eles seguem ao outro. Você entende? Mas existem os seguidores chamados discípulos, e você faz parte dele. Toca na pessoa do teu lado, diga assim: o teu nível de relacionamento com Deus é no nível dos discípulos. Você está entendendo? Diga amém. São aqueles que estão no meio da multidão, estão entre os seguidores, mas são íntimos. Deixa eu repetir: são íntimos. Deixa eu repetir de novo: são íntimos. Eu gosto de uma pessoa que ela falou assim: olha, eu divido o meu almoço com Jesus. Você está entendendo? Eu tenho meia hora de almoço, em meia hora eu almoço e nas outras meia hora eu divido com Cristo. São esses, são aqueles que caminham com Cristo, vão de um lado para o outro. Esses são íntimos, é o nível dos discípulos. Você entende isso, por favor? São íntimos, vivem com Ele, dormem com Ele. Se é assim, você dorme com Cristo, você mora com Ele, Ele mora contigo. Você é nesse nível de relacionamento. Assim era com Moisés. O Senhor vira para ele e diz: olha, Moisés, você não tinha intimidade comigo até o dia de hoje, mas a partir de hoje, cara, você foi escolhido como libertador do povo hebreu sob o domínio do império dos egípcios. Você está entendendo? Diga amém. Deus está levantando, deixa eu profetizar, libertadores hoje aqui nesse lugar. Você recebe isso aí? Deus está levantando libertadores aqui nesse lugar, e você faz parte dessa geração. A geração que vai fazer a diferença, no nome de Jesus. Você entende? Por favor, dá um amém e dá um glória a Deus aí. Quando ele diz: eu sou o Deus de teu pai, ele está dizendo: eu conheço a sua família, eu conheço a sua vida, eu conheço a sua história, eu conheço o seu futuro, eu sei de todas as coisas a teu respeito. Existe um Deus que não escreve como eu escrevo, da esquerda para a direita. Existe um Deus que escreve da direita para a esquerda. Quando chega do início, Ele já conhece qual é o fim. Você entende? E esse Deus hoje é que está te chamando aqui. Toca na pessoa do teu lado, diga assim: dá uma despertada em nome de Jesus. Diz para ela: não dorme não, fica acordado aí. E tem algumas coisas que eu preciso liberar. No versículo de número 1 de Êxodo, diz que ele apacentava o rebanho de Jetro. Eu preciso liberar isso hoje aqui. Líderes, olhem para mim. Líderes nesse ministério, olhem para mim. O maior problema é não entender isso. Ele apacentava um rebanho que não era dele. O maior problema da liderança é compreender isso. Deixa eu repetir: ele apacentava um rebanho que não era dele.
Compreenda vocês, pastores, a ovelha não é sua. Nós, pastores, a ovelha não é nossa. Existe o bom pastor. Sabe por que pastores se frustram? Porque tomam para si aquilo que não é dele. E aí se frustram. Não é dele. Tem um pastor. Então a primeira coisa que Moisés fazia era apacentar algo que não era dele. Os maiores problemas que eu tive, os maiores problemas ministeriais, foram com pessoas, isso aqui na sede e nas nossas outras igrejas, que não conseguiram entender isso. Eu tive um pastor que um dia veio no meu gabinete dizendo assim: pastor, estou saindo do ministério, o senhor me abençoa? Eu falei: abençoa. Eu virei para ele e disse assim: olha, você faz o seguinte, era um culto de terça-feira, você vai e se alguém quiser te seguir, se alguém quiser o quê? Que vá, que vá. Amém? Amém, pastor. Aí na quarta-feira ele ministra. Quando Gideão puxa da espada e diz: espada pelo Senhor e por Gideão. Na quarta-feira era o último culto dele. Ele chegou lá e ministrou espada pelo Senhor e usou o nome dele. Saiu da igreja. Na sexta-feira eu fui lá fazer um culto. E eu pensei assim: Senhor, ele é muito bem quisto naquele lugar. Eu acredito que as pessoas não ficarão, mas amém por isso. A obra não é minha, a ovelha não é minha. E eu fui lá e assumi aquela igreja por 3 meses. Por quantos meses? Escuta essa. E fiz ao término do culto uma reunião com todos os trabalhadores e os membros mais assíduos. Comuniquei a eles a saída do pastor com a sua esposa e disse a eles: olha, amados, ele saiu debaixo de paz, não saiu debaixo de rebelião, saiu debaixo de bênção. Inclusive, se houver um desejo no coração de vocês de poder segui-lo, vocês façam, porque eu aprendi que é assim que se vence. E eu fiquei aguardando o posicionamento pessoal. Falei: bem, agora eles vão se posicionar. Aí se levanta o primeiro e falou: pastor, eu posso falar? Eu falei: pode. Por favor, dê-me toda a atenção, desliga o seu telefone, se possível. E aí ele virou e falou assim: você pode? Falei: ele me perguntou: você pode? Falei: pode. Eu posso, pastor? Pode. Aí ele virou e falou assim: pastor, entende uma coisa? Deus deu visão a ele, não a nós. E aí o primeiro se manifestou: eu e a minha família vamos continuar no ministério. E eu lembro que era um círculo. E aí o outro foi e disse: pastor, eu também com a minha família nós vamos permanecer. Aí o outro também. Você sabe quantos saíram da igreja? Tem noção? Ninguém. Você sabe por quê? Porque ela não é minha. Você sabe por que Deus fez isso? Não foi para me envaidecer ou me engrandecer como pastor presidente, não. Porque Deus estava mostrando: Alexandre, se tu resolver sair, não pensa que eu vou fazer diferente, não. Porque a obra, ela não é tua. O que Moisés precisava entender, porque é assim que se vence, é assim que se cresce, é que a ovelha não é sua. Se desagarra dela, porque Deus, se perceber que tu está agarrado a ela, pode ser que a qualquer momento te tire, para mostrar para você que ela não é sua. Ela tem um Deus, ela tem um Senhor, ela tem um dono. A epístola de Pedro vai dizer: vós sois eleitos, nação santa, e povo, sacerdócio real, e povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, por favor, ainda que você esteja entendendo que você está debaixo de uma
cobertura espiritual. Existe um Senhor que não te perde de vista. Pode ser que eu não te ligue, mas Ele vai te ligar. Pode ser que eu não te procure, mas Ele vai te procurar. Você tem o pastor dos pastores, Ele é contigo. E eu sei que você tem um dono. Eu sou amigo do dono, amigo do pastor, amigo do noivo. E você é a noiva de Cristo. Se tu entende, bate palma porque merece. E Deus precisa fazer isso com a gente, irmãos. Ele precisa fazer isso com a gente, porque Ele desvincula, porque Ele mostra que Ele é o Senhor. E se tem uma coisa linda que Moisés entendeu, foi isso. Ele apacentava o rebanho do seu sogro. Tudo começa com um homem administrando coisas que não são suas. Não são suas. Deixa eu liberar de novo. Eu lembro, há muitos anos atrás, quando começou a Terra de Restauração, uma igreja que foi fundada por mim, pelo meu cunhado, ou pelo meu cunhado e por mim, como queiram. E eu lembro que lá tinha um homem, e aquele homem um dia, tomado pelo Espírito, agitado pelo Espírito, ele me abraçou em meio a um culto. Me abraçou, falou em línguas estranhas e disse: pastor, me permita eu te dar um abraço. E ele me abraçou e foi falando em línguas estranhas. Escuta essa, foi falando em línguas estranhas, em línguas estranhas. E ele falou assim: eis que eu, Senhor, coloquei nas tuas mãos pérolas preciosas, cuida delas. Irmãos, como eu não tinha noção que um dia Deus ia me levar ao ministério pastoral, eu imaginei: Jesus, eu vou ser bem sucedido nessa terra. Tu vai me dar riqueza, vai me dar poder, o Senhor vai me dar condições. Você entende? Eu sempre guerriei, eu sempre lutei, irmão. Sabe por quê? Porque eu vim de uma família que passava fome. Eu dizia: Jesus, a minha história vai mudar. Você também já fez uma oração dessa, dizendo: Jesus, a minha história vai mudar? E eu fui dizendo: Jesus, a minha história um dia vai mudar. E quando esse homem me entregou isso, eu disse: Jesus, muito obrigado. Obrigado, porque agora eu entendi, são pérolas preciosas. Pode deixar, Jesus, eu vou cuidar de todas elas. Tudo que o Senhor me mandar eu cuido bem. Pode deixar, não vou gastar com coisas erradas. Pode deixar. E aí, irmãos, aí é que veio aquilo que eu só entendi depois de anos. As pérolas preciosas são vocês. Toca na pessoa do teu lado e diz assim: você é a pérola preciosa que o pastor tem que cuidar com muito amor, com muito carinho, no nome de Jesus. Você é precioso, você é preciosa. Deus me confiou a tua vida. Você entende? Diga amém. Um dia meu pastor foi questionado. Como é uma conferência, eu tenho liberdade de falar algumas coisas e sair da esfera da pregação, que fica ali talvez presa a um esboço. Meu pastor, que vai estar aqui terça-feira, foi questionado. Tinha um casal batista que chegou lá e começou a questionar algumas coisas devido à sua liturgia ser diferente da liturgia de Nova Vida. E esse pastor virou para ele e disse assim: pastor, aqui não tem uma tesouraria? Porque lá na igreja batista tem uma tesouraria. Aqui, pelo que eu percebi, o senhor é o administrador da igreja. Aqui, pelo que eu percebi, o senhor é que comanda todas as coisas na igreja. E aí o pastor, muito sabiamente, chamou aquele casal, porque falou isso no meio de outras pessoas, e fez uma pergunta para ele. Disse: quanto vale a sua vida? E aí aquele homem virou para ele e disse: ah, pastor, a minha vida, ela tem preço de sangue vertido na cruz do Calvário. Então, quanto vale? Ele continuou insistindo: não, pastor, não há um preço a ser mensurado. Sim, bem, se a tua vida, que não tem um preço a ser mensurado, você me confiou, ou seja, Deus me confiou nas mãos, o que dirá a finança da igreja? Você está entendendo? Diga amém. A finança da igreja vale muito menos do que a tua vida. Você entende? Em nome de Jesus. Então repita comigo: eu sou
a pedra preciosa que aquele homem lá atrás revelou ao pastor. Você é a pedra preciosa. Entende algumas coisas que acontecem com Moisés, e é assim que se vence. Entende algumas coisas. Ele chega a Horebe porque ele está procurando o melhor pasto para as ovelhas que não eram dele. Por isso ele chega no Horebe. Havia um propósito de Deus estabelecido, mas Deus sabia da integridade do coração do homem. Deixa eu liberar aqui. Irmãos, olha para mim. Eu já lidei, eu tive clientes que não eram cristãos, mas que o procedimento dos camaradas eram, só faltava o cara ser crente. Porque é assim que se vence. Porque a Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. O nosso Deus é justo, irmãos. Ele é justo. Ezequiel, lá no capítulo 33, a partir do versículo de número 13, a gente compreende um Deus que é justo. 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 Diz: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar iniquidade, me ajuda, não me virá. Solta a tua voz, igreja, não me virá. Mas a sua iniquidade que pratica ele. Aí olha o que diz, olha o que diz o 14 e 15, aí são 2 versículos. Olha como é que Deus gasta tempo com o ímpio. Olha como é que Deus gasta tempo com quem ainda não o conhece. Olha o que diz: quando eu disser ao perverso que certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado, fizer juízo e justiça, vai e restituir esse perverso penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, não praticar iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Existe um Deus justo, querido, justo, querida, um Deus fiel, um Deus que não dorme, porque nem dormita e nem dorme o guarda de Israel. Ele vela por você, Ele é o Senhor da tua vida, Ele está no controle de todas as coisas. Você entende? Diga amém. Moisés está cuidando do que não é dele, é assim que se vence. Moisés entende que o rebanho não é dele, é assim que se vence. Quando Deus te colocar numa posição na igreja, dê o seu melhor, faz o teu melhor, porque é assim que se vence. É dessa maneira, é desse jeito que Deus quer pegar você, é desse jeito que Deus quer olhar para você. Sabe, deixa eu falar algo aqui, liberar sobre a tua vida. Começou, termina, porque é assim que se vence. Deus está te dando oportunidades. Que tem um monte clamando nos hospitais, dizendo: eu vi minha mãe dizendo: Senhor, me cura, porque eu quero pregar o teu evangelho, me cure. Já estava com câncer tomado. Tem gente com câncer tomado querendo ter a oportunidade que você está tendo. Então, em nome de Jesus, o que houve contigo? Você tem passado por dificuldades? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque Deus vai te dar condições de você superar tudo isso na tua vida. Deus vai te dar condições de você voltar a sorrir, no nome do Senhor Jesus. Deus te dará condições de você viver coisas novamente que você acha que não viverá mais, no nome de Jesus, entende? Quando Deus vira para ele,
Ele no versículo 3, ele toma uma decisão. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Ele toma uma decisão. A sarça chama a atenção dele, mas o que sustenta ele é a voz. A voz o mantém Moisés. Ele observa que a sarça ardia, porém não se consumia. Se tem uma coisa que eu tenho dito durante esses dias, é que Deus não consome aquilo que é propósito. Deixa eu repetir para você: Deus não consome aquilo que é propósito. E ele vira e diz: irei para lá e verei essa grande maravilha. Deus cria uma circunstância para chamar a atenção de Moisés, e consegue. E Moisés começa a se aproximar. Aí no versículo de número 4 vai dizer: vendo o Senhor que ele voltava para ver, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Sabe, irmãos, Deus hoje quer te chamar pelo teu nome. Deus hoje quer trocar o nome de Moisés pelo teu. O mundo espiritual está pronto para que o seu nome seja ecoado. Mas lembre-se de uma coisa: em meio ao deserto da tua vida, só você vai ouvir aquilo que Deus tem para você. Então, em meio a estarmos cercados de amigos, de pessoas aqui nesse ambiente, Deus quer poder chamar o teu nome. Eu não sei qual é o teu nome. O Senhor quer poder te chamar pelo nome. Sabe, se tem uma coisa que Deus faz com muito carinho, com muito amor, é de nos chamar pelo nome. Quando Deus me chama pelo nome, Ele mostra que Ele não esqueceu o meu nome. Que talvez pessoas não estão nem aí, não estão dando a mínima, mas Deus, Ele se preocupa em poder dizer: Alexandre. Oh! Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu costumo falar dessa maneira: eu não sei como está o teu coração, mas o Espírito Santo me manda te dizer que existe um Deus desejoso em te chamar pelo nome. Que aí no teu lugar, em meio às tuas lutas, em meio às tuas dificuldades, em meio aos teus questionamentos, em meio às desaprovações que você tem feito com você mesmo, o Senhor, Ele está te chamando pelo nome. Naquele momento o texto diz que quando ele se voltava para ver, repita, quando ele se voltava para ver, Deus não quis se manifestar de longe, ainda que Ele pudesse. Então o Espírito Santo está dizendo: é assim que se vence, quando você tem a humildade no teu coração de se voltar. Deus hoje está dizendo: é assim que se vence, quando você tem a humildade, ainda que mediante aos questionamentos de muito, de dizer: Deus, eu estou disposto a voltar. Quando Ele volta, Deus se manifesta. Eu vim aqui te dizer que quando você se voltar, Deus se manifestará. Deus está te chamando para voltar ao primeiro amor. Deus está te chamando para voltar novamente, sabe, a suspirar, a sentir essa presença linda. Você lembra? Você lembra quando você dançava? Você lembra quando você me louvava? Você lembra quando você pregava? Você lembra quando você trabalhava no meu reino? Ele está te chamando de volta. Ele criou maneiras para poder te chamar a atenção, para que o teu olhar se voltasse para Ele. Ele vira para você e diz assim: eu podia me relacionar contigo de longe, porque eu sou Deus. Eu podia lá de longe te chamar pelo teu nome, mas eu não vou fazer. Porque hoje o meu objetivo contigo é primeiro chamar a tua atenção. E ao chamar a tua atenção, quando você se voltar para mim,
automaticamente eu me manifestarei a ti. Hoje o Espírito Santo está dizendo: eu quero que você volte. Existem algumas coisas simples que você abandonou. Existem algumas coisas simples que você deixou para trás. Você acha que ninguém se importa. Você acha que as pessoas não estão nem aí para a obra tão simples que você fazia. Mas o Espírito Santo está dizendo assim: eu me importo, porque fui eu que te chamei. Eu sou o Senhor da tua vida. Eu me importo contigo. Eu me importo, então se volta. Porque quando você se voltar, eu vou me manifestar na tua vida. O Senhor está dizendo que chamou ele pelo nome 2 vezes, para que não houvesse dúvida. Hoje Deus está dizendo: eu estou te chamando pelo nome. Existe algo que eu comecei que preciso concluir. Existe algo que eu coloquei no coração e que eu preciso concluir. Não permita que as dores, as mazelas, que muitas das vezes até o ministério causa na tua vida. Às vezes, pastores, nós causamos dores em vocês, nós causamos frustrações em vocês. Mas não permita que as nossas frustrações, ou as frustrações causadas pelos pastores, possam interromper aquilo que o pastor dos pastores quer realizar. O Senhor está dizendo: se volta para mim e me permita me manifestar na tua vida. Deixa eu fazer, deixa eu agir, deixa eu te mostrar que eu sou o Senhor. Sabe, o texto diz: e chamou e disse: Moisés, me ajuda, Moisés. Só que hoje, essa noite, o Senhor está chamando você pelo nome. Ele está te chamando pelo nome. Ele está dizendo: estou eu com saudade de você. E ao te chamar pelo nome, você precisa estar sensível para dizer o que Moisés disse. Porque o que Moisés disse foi muito sério. O que Moisés disse ele vira para Deus e diz: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui é o ponto de início de uma alavanca, ou seja, de coisas que voltariam a acontecer novamente. Você está entendendo? Diga amém. Deus, ele está dizendo: será que você consegue ouvir a minha voz chamando pelo teu nome? Será que você consegue entender que o que eu tenho contigo é diferente com o que eu tenho com teu irmão? Olha que coisa, Mateus, é diferente. O que eu tenho contigo é completamente diferente. Eu te chamei como libertador. E libertador é aquele que destrava, que arrebenta com as cadeias, que arrebenta as portas quando elas não querem se abrir. Você está entendendo? O libertador é aquele que vai na frente. Deus está dizendo: eu te chamei para ir à frente. Você que vai sair da frente, e através da tua vida muitos virão. Você entende? Você vai ser o primeiro a entrar, você vai ser o primeiro a invadir, e muitos virão. Existem lugares que Deus quer que você povoe. Existem lugares que Deus quer que você entre. O inimigo durante muito tempo assolou as tuas terras, destruiu os seus haveres. Mas hoje Deus está te dando unção para poder entrar nesses territórios e desapossar o inimigo da tua alma. É assim que se vence. É quando você entende que Deus está te chamando e dizendo assim: eu te capacitei. Não tenha medo, porque eu contigo sou maioria. Não importa quantos se rendem ao mesmo Deus, mas Deus vira e diz: eu contigo sou maioria. Não te importas com o número. Não tente levantar um censo. Não conte os quantos são contigo, ou seja, o número daqueles que são contigo, porque Deus está dizendo: eu estou no controle. Simplesmente entre, avance, tome posse, vá adiante, não tenha medo, avance. Algumas coisas que tu viveu, tu não vai viver mais. Alguns problemas que você viveu, você não vai viver mais. Hoje Deus está dizendo: eu estou te libertando, em definitivo, no nome do Senhor Jesus. Você está entendendo? Diga amém.
Em nome de Jesus, seja tu liberto pelo poder da palavra. No nome de Jesus. Esse é o Senhor, te chama. Às vezes algumas coisas acontecem e a gente não entende. Eu fui para casa falando a teu respeito com a minha esposa. Eu disse: que mulher firme, que mulher passando pelo que enfrenta, vivendo o que vive, permanece firme. Em nome de Jesus, a obra que o Pai começou, Ele vai terminar. Ele é o Senhor da tua vida. Em nome de Jesus, fechando uma sepultura na tua vida hoje. Hoje Deus está fechando uma sepultura para dizer para ti: tu és meu. Moisés, eu sinto Deus aqui, irmãos. E ele responde. Eu vou contar até 3. Ele responde. Ele responde. Solta a tua voz. Ele responde. Atos 26, quando o apóstolo Paulo, lá no seu versículo 1, quando ele está diante do rei Agripa, eu já estou encerrando. Irmão, isso é uma conferência, então, por favor, não me peça para entender o que é simplesmente pregar. Eu preciso liberar sobre a tua vida aqui. Ele está diante de Agripa, não é Agripa 1, é Agripa 2, o filho do grande rei Agripa. E Paulo tem a oportunidade de defesa. Mas Agripa tem uma curiosidade de saber como é que Deus agia através dele. E Paulo então, a Bíblia diz, a seguir Agripa, dirigindo-se a Paulo: é permitido que uses a palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Olha a defesa dele. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje a tua presença, poder produzir a minha própria defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Aí ele começa: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, e todos os judeus a conhecem. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, ao qual as nossas 12 tribos serviram a Deus fervorosamente de dia e de noite, almejavam alcançar. E no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais judeus e sacerdotes. Encerrei a muitos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto quando os matava. Aqui está falando de Estevão.
E muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com esse intuito parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Só que ao meio-dia, rei Agripa, repita comigo, ao meio-dia, algumas pessoas vão viver hoje esse meio-dia na vida delas. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz, repita comigo, ele viu uma luz, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor, repita comigo, ao redor de mim e dos que iam comigo. Deus está dizendo hoje, eu estou me manifestando nesse ministério. Diga a eles, Alexandre, que a partir de hoje, esse ministério toma um novo rumo, toma uma nova forma. E caindo todos nós, repita comigo, todos caíram em terra. Eu ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais ainda te aparecerei. Você está entendendo? Diga amém. Aí o 17 vai dizer: livrando-te do povo e do gentio, para os quais eu agora te envio. Eu vou te enviar para aqueles que você perseguiu. Tu está entendendo, Paulo? Eu vou te enviar para aqueles que você perseguiu. Aí o 18 vai dizer: se eu profetizar isso na tua vida hoje, porque é assim que se vence, para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a maravilhosa, para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de receberem eles remissão de pecados e herança, entre as quais são santificadas pela fé em mim. Aí ele vira no 19, solta comigo, vai. 1, 2, 3. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Deus está falando com você. Eu encerro dessa maneira. O versículo de número 18 vai dizer assim, enquanto eles se preparam aqui agora: para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz. Deus está te chamando para abrir os olhos de pessoas e para que elas se convertam das trevas para a luz. Você entende? Por favor, diga amém. E o texto vai dizer: a fim de que recebam eles remissão. Repita comigo, remissão. Remissão é diferente de perdão. Repita comigo, remissão é diferente de perdão. O perdão era dado uma vez ao ano, uma vez que um cordeiro fosse morto. Seu sangue deveria de ser aspergido no sentido anti-horário, segurando pela pata traseira. E algumas pessoas brigavam por uma gota desse sangue. Mas no ano seguinte, precisava de um novo cordeiro. Só que Cristo não vem tão somente para perdão, Ele vem para remissão. Isso é o mais forte que eu quero te falar. A palavra remissão, ela é usada quando um paciente com câncer, com leucemia, é diagnosticado curado. O médico vira e diz assim: o paciente fulano de tal entrou em remissão. Significa o câncer que veio sobre ele não voltará mais. Jesus veio para a remissão de pecados. Eu não sei o que você cometeu, eu não sei o que você fez, mas nele, a remissão para a tua vida. E o apóstolo Paulo, eu encerro dizendo: eu não fui desobediente à visão celestial. Deus te chamou, o tema da nossa meditação, Deus te chamou com um propósito pré-estabelecido. Ele te convidou para ser um dissipador da escuridão. Repita comigo a partir de hoje:
por onde quer que eu for, por onde quer que eu passe, toda a escuridão do inferno vai ser dissipada.